E agora vamos falar de um outro produto muito importante que impacta nosso pãozinho querido de todo dia, quentinho da manhã, porque a forte demanda por farinha fez a moagem de trigo no Brasil ultrapassar, olha só, 13 milhões de toneladas pelo segundo ano consecutivo. Só que apesar disso, a indústria ainda tem capacidade instalada ociosa e sofre com a queda na margem. A gente vai conversar sobre isso com o presidente da Abratrigo, Daniel Kimmel. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigada por conversar conosco. E eu já quero começar nosso papo perguntando o que tem feito a rentabilidade do setor cair. Primeiramente, boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pelo momento. Nós somos aqui da Abratrigo, nós representamos a indústria moageira do trigo, quer dizer, estamos focados nesse dia a dia aí e na preocupação realmente dessas situações, né? Realmente a margem ela vem caindo nos últimos 2 anos, mas é porque a gente está tendo uma mudança esse último ano para o ano passado, para esse, nós tivemos uma maior dependência de importações de trigo em diversos lugares. Isso não quer dizer muita diferença do que acontecia, é que mudou um pouco o perfil, né? O Brasil está realmente produzindo um pouco menos trigo esses últimos 2 anos, né? Então a gente acaba tendo mais necessidade de fazer importações, principalmente aqui do sul, no sul e no sudoeste do Brasil, né? E, Daniel, a Abratrigo está vendo tudo isso, apesar do aumento da moagem, está vendo tudo isso como ainda um fator também de compensação, apesar do Brasil ainda ser muito dependente de importação? O Brasil, assim, nós aqui, olhando para a moagem, a gente teve uma moagem histórica. O ano passado, nós moemos 13 milhões e 280 mil toneladas de trigo. Isso, na linha histórica dos últimos 5 anos, a gente moeu muito bem. Quer dizer, olhando para uma linha histórica e também o crescimento da população, porque o trigo no Brasil, a farinha, o pãozinho, a gente acompanha o crescimento da população, isso é histórico. E nós estamos, e o setor está crescendo mais do que a população. Isso a gente vê que o brasileiro está consumindo mais trigo, consumindo mais produtos derivados de trigo, não só o pãozinho, mas massas, biscoitos, o macarrão que a gente sempre fala, né, pães congelados. Então é um setor que está em crescimento, ele está realmente preparado para um ambiente assim de grande mudança que está tendo, né, porque o perfil de consumo mudou, né. E essa questão das importações, elas são já inerentes ao processo, né. O Brasil ele não consegue atender todas as demandas porque é uma questão estrutural, né. Nós temos moinhos no norte, nordeste, moinhos no sudeste, moinhos no centro-oeste. Então, nas áreas onde o trigo está próximo, os moinhos próximos, consequentemente, absorvem esse trigo. Mas os moinhos que são perto do litoral, que tem uma linha de logística muito mais conveniente trazer trigos de outras localidades, já usa essa ferramenta há muitos anos. Então, praticamente, essa conjuntura entre trigo importado e trigo interno brasileiro já existe há muitos anos, né? Então, a gente não tem, é uma demanda que vai demorar muitos anos para que a gente consiga ser autossuficiente, né? Vamos voltar então a falar de custo. O custo da operação, como é que está? E com a questão da guerra também, Estreito de Hormuz fechado, isso impactou, tem piorado para vocês? Realmente, a gente teve 2 momentos muito críticos, né? 2022, com a guerra da Ucrânia e Rússia, foi onde o impacto maior, historicamente, em trigo, e agora também com a questão de Hormuz, né? Hormuz e a guerra do Irã e Estados Unidos, nós tivemos um impacto muito grande, primeiro em fretes internacionais, que houve esse impacto em toda a cadeia, né? Agora a questão dos fertilizantes, que a gente está olhando para a safra brasileira e a safra mundial sendo impactada por fertilizantes, e também a gente também tem alguns casos de impacto de piscofins no trigo, né? Então a gente acabou tendo alguns impactos de piscofins da importação de trigo e também do trigo interno. Esses são os principais pontos hoje que a gente vê que impactou no custo do trigo, né? Então o ano passado vinha com uma precificação equilibrada e agora a gente já vê um fortalecimento desses preços aí por uma questão estrutural mesmo. E diante disso, como é que ficam os estoques, o tempo médio de estoques e o repasse do custo para o consumidor? O consumidor vai pagar mais caro os produtos à base de farinha de trigo? Então, os moinhos, eles trabalham
estrategicamente com 4 meses de estoque. Isso porque a gente não pode deixar o consumo cair, né? Então, porque o consumo é diário, o consumidor precisa desse trigo, precisa do pãozinho, da massa, do biscoito, e para que a gente consiga fazer isso e fazer uma estratégia de preços equilibrado, nós usamos um estoque físico em torno de 3 a 4 meses. Então, não há risco de fornecimento, isso é totalmente assim, fora de questão. O que acontece é que a gente está olhando para uma safra mundial, né? A gente está olhando agora para uma safra americana que está acontecendo, teve várias secas, o Weather Market está funcionando aí a todo vapor, né? Vê o El Niño sendo construído e olhando para uma visão de El Niño muito forte esse ano. Então a gente vê que a visão dos preços ainda está muito incerta, qual o caminho que ele vai seguir. Se o El Niño vier com muita força, teoricamente a gente vai ter muito mais complexidade de fornecimentos próximos aos moinhos, né? Nós temos que buscar trigo mais longe. Isso faz, consequentemente, os preços ficarem mais altos, né? Vamos ficar na torcida para que não. Conversamos então com o Daniel Kimmel, da Abitrigo. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo e também sua análise aqui conosco. Daniel, uma boa tarde para você. Então é isso.